Seja bem-vindo ao podcast Ikigai em Foco. Eu sou a Sensei Narayana Gontijo. E eu sou o Sensei Damião Jefferson. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a história do Karatê Shotokan. E nada melhor do que iniciar falando sobre o que significa Karatê-do e Shotokan. Bacana. Vamos lá? Bom, Karatê-do, caminho das mãos vazias, né? E Shotokan, casa de Shoto. Para a gente iniciar, vale entender o como e o porquê foi criado o Karatê, né? Então vamos voltar um pouquinho antes na história e entender como o Karatê foi criado, né? Praticamente todos os países têm como finalidade de preservação, né, de autodefesa, uma arte marcial do seu país, e no Japão não era diferente. Primeiro, houve um acontecimento no Japão que foi marcante, foi decisivo para que pudesse acontecer a propagação do Karatê, com outro nome, mas com a finalidade de preservar o povo. Em Okinawa, né, antigamente Ryukyu, existia tradicionalmente o te como arte de defesa pessoal. Okinawa é a principal ilha do arquipélago Ryukyu, formada por aproximadamente 70 ilhas. E tinha três ilhas que elas se destacavam, né? Chusan, Hokusan e Nansan, cada um deles com um governo distinto. E durante um período no Japão, né, com a finalidade de perpetuar a política de um determinado império, o governo decidiu unificar essas ilhas e proibir o uso e o porte de armas de fogo, com a finalidade de enfraquecer o povo e para que o poder dele pudesse perpetuar por longo tempo. E esse foi um fator inevitável para a propagação do te e do kobudo, que era a arte de defesa utilizando utensílios do cotidiano, do dia a dia, enxada, pá, rede de pesca. E com esse acontecimento, houve um fator que a gente chama de o fator decisivo, que foi os samurais, né, percebendo essa fragilidade que o povo estava tendo, eles decidiram adotar uma política de transmissão ou de passagem, né, dessa arte. Então o Karatê ele começou a ser praticado de uma forma distinta, né, em localização distinta, na primeira ilha, na segunda ilha, na terceira ilha, as mais populares, que era Shuri, a capital de Okinawa, Naha e Tomari. E cada um desses aí, eles adotaram um estilo de luta. Depois, lá na frente, virou estilos, né? Mas, inicialmente, era por dinastia ou por como que a gente pode falar, por clãs, né? Pelos clãs dos samurais. Então, foi assim que surgiu o Todê, ou mão chinesa, que depois a gente percebe que a origem, né? Como chegou ao Japão, foi exatamente nessa chamada Era Dourada, ou Era do Comércio Japonês, onde havia ali uma aliança entre China, entre Taiwan, e os viajantes traziam consigo o ensinamento de artes marciais, que lá na frente aconteceu o que hoje a gente chama de Karatê-do. Mas isso aí é assunto para um pouco mais para frente. Tem muito assunto aí. E o mais interessante é que quando as pessoas vão pesquisar, eles percebem que no início não era o Karatê, né? Não já começou sendo Karatê. Não. Foi algo que foi sendo desenvolvido conforme o tempo foi passando. Então, quando você vai pesquisar, você não encontra Karatê, você encontra Te, Todê, que significa mãos chinesas, né? Porque o Karatê ele não iniciou sendo o Karatê lá do Japão, ele teve influências que vieram de fora, justamente nessa época aí da adaptação mesmo, quando o pessoal começou a incluir, né, pás, enxadas, utensílios do dia a kobudo. dia. Exatamente. E pra gente falar mesmo sobre o Karatê Shotokan, nada melhor do que iniciar falando sobre o criador. Todos os lugares que você vai pesquisar sobre, você vê que a própria história do mestre Jishin Funakoshi se confunde com a história do Karatê. Parece ser até a mesma história. Sim. Bom, então vamos lá. Primeiro, o estilo Shotokan, né? Shotokan significa casa de Shoto. Kan, casa. Shoto significa pinheiros ondulados ao vento, né? O Shoto era o pseudônimo, o apelido do mestre Funakoshi.
Mestre Funakoshi, ele era um poeta, ele gostava de escrever poesias, e há vários relatos que ele subia, né, no alto da montanha e ficava ali com sua caneta de pena escrevendo, e quem olhava de longe ali entre os pinheiros via lá na frente uma imagem de uma espécie de um rabo se movendo, como se fosse o rabo de um tigre da montanha. Então o pessoal olhava aquilo e falava, parece com um tigre. Daí o Toromaki, né, o desenho do tigre, que foi um presente de um amigo do mestre Funakoshi, escritor também, que desenhou esse Toromaki, esse tigre. O Shotokan, lá na frente a gente observa que foi um nome dado pelos antigos alunos, os alunos mais antigos do mestre Funakoshi, quando criou um templo, um local de treinamento que ficava no meio da mata. Então a Shotokan, hoje estilo Shotokan, era o nome da academia do mestre Jinshin Funakoshi. E o Shoto era o apelido do mestre Funakoshi, como ele costumava assinar seus poemas. Sim, muito legal. E o mais interessante sobre a história, né, do Jinshin Funakoshi, que eu me identifico com ele, é que quando a gente fala sobre o criador de um karatê ou de uma arte marcial, a gente imagina uma pessoa forte, grande, com cara de mal, e é totalmente o oposto disso, Não, né? O mestre Jinshin Funakoshi, ele era pequenininho e, coincidentemente, ele tinha 1,58, que é a minha altura. Ele tinha problemas de respiração, era pequeno e muito fora do contexto do que as pessoas estão acostumadas, que seria o criador de um estilo, né? Diferente dos outros estilos. Isso tem a ver também com a região, com a população, né? Com o biotipo de cada região. Em um dos livros do mestre Funakoshi, na autobiografia dele, O Meu Modo de Vida, ele conta um pouco da história dele e ele fala, né? O mestre Funakoshi, ele era filho único. Logo depois do seu nascimento, ele foi morar com seus avós maternos. O mestre Funakoshi, ele nasceu na cidade de Shuri, capital de Okinawa. E logo após o seu nascimento, ele foi morar com os avós maternos, onde começou a aprender poesias clássicas chinesas. E aos 21 anos, ele ingressou numa escola como professor, né? Ele ensinava poesias clássicas chinesas e começava aí uma profissão. O mestre Funakoshi, ainda no período de escola, ele conheceu o filho de uma das lendas do karatê de Okinawa, que era Yatsune Asato. E o mestre Asato, ele tinha um nome, né? Tinha um legado na cidade de Okinawa, na cidade de Shuri, Okinawa. Era uma família respeitada lá. Sim, de um clã de samurai. E ele, logo no início, ele começou a praticar karatê no quintal da casa do mestre de Asato, né? Geralmente esse treinamento era realizado de madrugada, longe dos olhares das pessoas, né? O karatê, ele, junto com a proibição e o porte das armas de fogo, era proibido também a prática de arte marcial. O governo realmente queria uma população frágil e fraca que obedecesse os comandos, né? Ou as leis daquele momento. Então o mestre Funakoshi, ele treinava meio que às escondidas, porque o karatê era oficialmente proibido, oficialmente secreto em Okinawa. Então ele tinha esse método de treinamento que geralmente era escondido, né, no meio das matas. E outro ícone do karatê, Itosu, geralmente observava o treinamento do mestre Funakoshi com Asato e fazia alguns comentários sobre o método praticado naquele momento. E foi um segundo momento do mestre Funakoshi, aprendendo um segundo tipo de karatê com Itosu. Lá na frente, né, ele desenvolveu ali os próprios conceitos de luta, que geralmente naquela época era praticado os katas, que são as formas do karatê. No estilo Shotokan são 26 katas. Então, naquele momento, ele tinha um método de treinamento chamado Rito Kata Sanen, que era um kata a cada 3 anos. Então, só depois que ele se tornava ali um perito naquele determinado kata, que o mestre ordenava que ele começasse a treinar um outro kata. Então, era um dos métodos de treinamento daquela época. O mestre Funakoshi, ele teve grande êxito, né, na evolução do karatê. Lá na frente ele retira dos katas alguns movimentos tidos como movimentos mortais, né? Que, para quem não conhece, o kata nada mais é do que
uma matéria a ser treinada de acordo com cada nível. Dentro do kata contém elementos básicos da luta. Então, quando a gente vê aqueles movimentos, aquelas formas sendo feitas, ali tem métodos de luta, né? Que geralmente só os mestres sabem identificar o que realmente é e para que serve cada um daqueles movimentos. Legal. E uma curiosidade é que o mestre Jishin Funakoshi ele iniciou, né, com 11 anos de idade. E essa forma de treinamento de a cada 3 anos um kata, ou realmente quando você estiver pronto passar para um novo treino, uma nova forma, era realmente muito rigoroso, né? E isso faz a gente entender que era algo que precisava ser treinado e entendido para avançar. Compreendido, exatamente, né, de verdade. Eu acho muito interessante isso do mestre Jishin Funakoshi, sabe? Ele iniciar tão novo. Agora, referente aos katas, né, Sensei? Já que a gente está falando sobre as formas. Quando o pessoal lá no passado criou os katas, eles tinham um porquê do porquê estar criando aquele kata. E não era para treinar e passar de faixa. Pode explicar um pouquinho de como surgiu essa ideia de kata, para que serve naquela época? Bom, não só naquela época, até hoje, né? Se a gente for pegar o kata, ele se divide em algumas linhas de treinamento. Temos o Bunkai Kata, temos Kihon Kata, temos o Embuzen, que é o desenho do kata. Quando você vai trabalhar, né, ali com os alunos a matéria de kata, você inicialmente começa pelo movimento básico, entender a forma, né? Cada movimento daquele representa um golpe, é um golpe dentro do karatê. Só que existe uma aplicação real, né, do que é. Como na época que foi criado, não era comum o hábito da escrita, não era com tanta facilidade que tinha os papiros, as escritas, o kata, né, as formas de kata, ele vem antes do mestre Funakoshi, vem antes do Shotokan. E naquela época era uma das formas que o pessoal tinha de perpetuar o ensinamento. Então, como a gente não tinha livros que constasse ali o que era, como era, para que servia, geralmente os clãs de samurai eles viajavam para outros locais, aprendiam essas formas, esses movimentos e trazia para o treinamento no seu clã, na sua dinastia. Então, os katas servem como se fossem matérias a serem praticadas. Você pega ali aquele determinado movimento, pratica no 2-2, pratica em tempos de luta, pratica para você conhecer o distanciamento, a aplicação correta daquele movimento. Então, além de movimentos rítmicos, né, que a gente fala, movimento de ritmo, para você pegar distância, velocidade, tempo, existe a aplicação do movimento. E naquela época, vale ressaltar que o karatê ele não estava sendo criado para uma atividade física meramente. Não. O karatê ele servia como autodefesa, né? Numa época que o Império realmente mandava matar as pessoas que não obedeciam o que estava sendo falado. Né? Teve a época que o mestre Funakoshi conta sobre que os samurais tinham como honra, né, o cabelo grande, amarrado, e ele relata lá no livro dele que o governo em um determinado momento mandou cortar o cabelo dos samurais, né? Nossa. Então, pensa só, para isso era como se eles estivessem perdendo a honra. Então, esses movimentos, né, que a gente chama de kata, eram movimentos de lutas aplicados em uma situação real. Então, a gente vê que tinha estrangulamento, torções, quebramento, golpes em regiões vitais, né? Regiões genitais. Então, o mestre Funakoshi ele foi muito sábio quando, depois que ele entendeu tudo isso, ele retirou do kata dedos nos olhos, torções, quebramento, o que facilitou a propagação do karatê, né? Até para conseguir incluir na educação infantil, sim. Né? Teve um momento do karatê que o mestre Funakoshi ele tinha como intuito ter o karatê com visibilidade, fazer o karatê chegar em locais que fosse fora de Okinawa, né? Porque até então o Okinawa era só uma cidade de ar puro, de praias, uma cidade bonita que não tinha nada de valor lá, a não ser o arroz. Então
o mestre Funakoshi ele começou a divulgar o karatê fora de Okinawa. Então ele não podia levar para as demonstrações, para as apresentações, por exemplo, quebramento de braço, dedo no olho. Isso assustaria, né? Sim, com certeza. Então ele começou a retirar essas coisas. E uma forma também de fazer com que não fosse tão perceptível a letalidade que o karatê tinha. Sim, com certeza. E quando o mestre Funakoshi ele entrou para a escola primária, né, para ser professor lá, pouco tempo depois ele foi chamado para fazer uma apresentação, correto? Em 1902, né, um secretário de educação, na visita em Okinawa, ele assistiu uma demonstração dessas apresentações de kata do mestre Funakoshi e ele ficou impressionado, primeiro com a postura dos karatecas, com quão sério eles eram e com a metodologia que o mestre Funakoshi tinha no ensino, né? O pessoal era muito obediente, muito sério, os movimentos precisos, e ele enxergou ali um grande potencial a ser agregado no ensino, né? Não só do karatê, mas no contexto da educação física. Então, o mestre Funakoshi ele foi convidado a fazer uma apresentação e essa apresentação foi muito bem sucedida. Pouco tempo depois, então, o karatê começou a ser ensinado nas escolas de Okinawa. Fazer parte da grade curricular das escolas, isso foi, né? Foi outro fator marcante do karatê. E 10 anos depois, em uma viagem, um almirante, né, da Marinha, ele passando por Okinawa, ele também assistiu uma apresentação do mestre Funakoshi com seus alunos mais graduados, e ele também percebeu a eficácia do karatê. Nesse treinamento, eles estavam fazendo a apresentação de um kata chamado Kankudai, né? Eles viram a vigorosidade dos movimentos, o quão útil aquilo era. Viram pessoas de estatura pequena quebrando telha, madeira, e falou, nossa, isso é muito eficaz. Isso é muito útil. E pediu que 12 de seus marinheiros ficassem uma semana em Okinawa treinando o karatê com o mestre Funakoshi. E o pessoal conseguiu aprender bastante coisa, levou para o Japão, né? E pouco tempo depois o mestre Funakoshi foi convidado a fazer uma apresentação pública em Tóquio, onde eles tiveram muita eficácia nessa apresentação e foi o ponto de partida para a propagação do karatê. E o karatê começou a ser ensinado também na marinha japonesa. E para a gente dar continuidade nesse assunto, Sensei, como que o karatê chegou no Japão? Então, foi em 1921, o então príncipe herdeiro, o Hirohito, né, que estava numa viagem pela Europa, ele fez escala na ilha de Okinawa, onde ele assistiu uma demonstração do mestre Funakoshi com seus alunos mais graduados, né, alguns alunos dele, onde ele assistiu a demonstração do kata, né, naquela época foi uma apresentação onde eles estavam fazendo quebramento de telha, madeira, e ele ficou impressionado primeiro com a postura, né, com a seriedade que o pessoal tinha e com a eficácia daqueles movimentos. Eram pessoas de estatura pequena que faziam feitos incríveis, né? Então ele pensou, por que não levar aquele karatê para capital, para Tóquio? Foi quando ele convidou o mestre Funakoshi para fazer uma viagem, né, para Tóquio. E ele prontamente aceitou, porque era uma das finalidades do mestre Funakoshi, era que tivesse o karatê de Okinawa divulgado por todo o Japão. E foi nessa viagem, né, que ele fez para Tóquio, nessa apresentação, que ele conheceu Jigoro Kano, o criador do judô. Então, eles logo fizeram amizade, né, tinham muito em comum. E o mestre Jigoro Kano pediu que ele permanecesse um pouco mais de tempo em Okinawa, em Tóquio, pois ele percebia que ali haveria muita possibilidade do karatê de Okinawa ser divulgado não só no Japão, mas por todo o mundo. Vale ressaltar também que as graduações utilizadas no Karatê Shotokan, elas são oriundas do judô, elas vieram do judô. Inicialmente, não tinha, né, o sistema de cores no Karatê Shotokan, era apenas uma graduação. A pessoa usava ali um tecido uma faixa, né, que ia escurecendo conforme o tempo ia passando, com o uso, né? Sim. E no primeiro momento, o Karatê Shotokan ele dividia em 3 graduações. Era a faixa branca, depois a faixa marrom, mostrando ali um nível intermediário, e a faixa preta, que era o nível mais avançado de Karatê. Algum tempo depois,
foi introduzidos outros estilos, né? Aliás, as outras cores. Mais precisamente no estilo Shotokan, temos a cor branca, que simboliza o início, depois a amarela, a faixa vermelha, a faixa laranja, faixa verde, a roxa, marrom e a preta. Isso nada mais é do que uma evolução, né? Naquela época evoluiu, de 3 foram para 8 cores, e hoje a gente encontra boa parte das escolas trabalhando com 10 ou 11 cores no sistema de graduação do estilo Shotokan. Legal. Sensei, e ao mestre Jishi Funakoshi foi dado um título, né, de pai do karatê moderno. Pode explicar pra gente o porquê que foi dado esse título para ele? Sim, bom, o mestre Funakoshi, né, ele foi conhecido, ele não tinha nenhum intuito, né, não era a intenção dele criar um estilo de karatê. A intenção dele era que o karatê ele fosse propagado, que ele fosse treinado pelo máximo de gente possível, porque ele entendia que aquilo era uma filosofia de vida que ajudou ele, né? Ele era uma criança frágil, quando pequena, tinha doenças respiratórias, e o karatê ajudou muito ele. Então, ele queria que aquilo ali tivesse um maior alcance possível. E ele transformou o karatê quando retirou golpes letais, pelos esforços de colocar o karatê em visibilidade em todo o Japão. Então, a ele foi creditado esse título de o pai do karatê moderno, porque ele modernizou o que chamávamos de karatê, né? De um karatê primitivo, onde o principal intuito era tirar a vida do outro, era a preservação da sua própria vida, e colocou o karatê num campo onde crianças poderiam treinar, onde mulheres poderiam treinar. A esposa dele era uma faixa preta, treinou karatê junto com ele. Então, a esses esforços e a essas mudanças que trouxe benefício, que foi com essas alterações foi feito com que várias pessoas de diferentes níveis, né, desde a criança até o nível mais avançado adulto, pudessem treinar o karatê. Então foi dado a ele o título de pai do karatê moderno. E o mestre Funakoshi, né, ele colocou ali, né, no seu legado o que a gente pode chamar da filosofia do karatê, né? Hoje, karatê-do significa caminho das mãos vazias. Em um período, o karatê não tinha o do, era só karatê, né? O caminho vazio. Aliás, as mãos vazias. Então, quando foi introduzido o do, a filosofia caminho, ele entendia que o karatê estava muito além de uma arte marcial. Era uma filosofia de vida, né? Que pudesse agregar nas pessoas valores éticos, morais, né, de disciplina, de postura, de conduta. Então, esses esforços do mestre Funakoshi deu a ele esse título de pai do karatê moderno. Legal. E referente ao sucessor dele, Nakayama, tem algum comentário sobre? Bom, a história do mestre Funakoshi, ela foi marcada, né, pela Segunda Guerra Mundial. Então, um de seus sucessores, né, que poderia ter sido uma das pessoas que criou várias técnicas para o karatê, o chute circular, o chute giratório, que foi o filho dele, né, o Jigo Funakoshi. O filho dele era para ser um dos seus sucessores, né? Mas durante a Segunda Guerra Mundial, por efeitos da bomba nuclear, foi criado, né, em várias cidades, em praticamente todo o Japão, várias doenças respiratórias. Então, seu sucessor por direito, que era o filho dele, ele veio a falecer durante a Segunda Guerra Mundial por doenças respiratórias. Então, um de seus sucessores, que assumiu a escola após sua morte, foi Masatoshi Nakayama, né? Uma pessoa que deixou ali um legado com livros, né? Ele começou a colocar um novo sistema de treinamento que saiu do basicamente kata e começou a criar um sistema de luta, né? O que a gente chama de Kihon Ippon, Kihon Kumite. Então, dar-se a ele. Foi uma das pessoas que trouxe uma nova visão também para o karatê. E um fato que eu já ouvi falar, não sei se é verdade, é que o filho de Jishi Funakoshi, ele estava criando um kata, correto? Há pouco tempo após ele faleceu e não foi finalizado. E parece que era uma homenagem, uma coisa assim. Sim, Wankan, o nome do kata, que significa coroa real. Era um kata que ele estava desenvolvendo como homenagem ao imperador, né, do Japão.
e proveniente à sua morte, né, precoce, é um kata que só tem um kiai. Então, 17 movimentos. Para algumas pessoas é tido como um kata que não foi finalizado, né? Porque praticamente não, todos os outros katas têm 2 kiai, 2 gritos, e esse kata só tem um. E até por uma questão ética, não foi finalizado. Poderia ter outras pessoas que poderiam ter colocado mais movimento, né? Mas não colocaram mais nenhum movimento e foi um kata curto, né? Com apenas 17 movimentos, apenas um kiai, e que era um kata que estava sendo desenvolvido em homenagem ao imperador. Legal. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário aqui embaixo do que você sentiu falta nesse episódio. E caso você tenha alguma dúvida, manda pra gente também no direct do nosso Instagram. Se vocês também tiverem interesse, coloque aqui nos comentários pra gente fazer a parte 2 da história do Karatê Shotokan.